Fala pessoal, beleza? Eu fui desafiado hoje a fazer um vídeo sobre um tema um tanto quanto complicado, porque ele diverge opiniões. São os agrotóxicos. Eu vou estar falando um pouquinho aqui para você sobre os agrotóxicos, algumas opiniões minhas sobre esse assunto. Primeiramente, já deixar claro que para mim tanto faz chamar de agrotóxico, agroquímico, pesticida ou defensivo agrícola. Só que eu vou estar utilizando o termo agrotóxico justamente porque é assim que a lei define aqui no Brasil hoje, então seria o termo mais correto, digamos assim. Primeiramente, eu vou estar respondendo aí algumas perguntas que normalmente os meus alunos me fazem sobre esse tema. Por exemplo, agrotóxico faz mal para o meio ambiente? Sim, claro que agrotóxico faz mal para o meio ambiente. Só que vamos colocar aqui algumas informações bem claras. Agrotóxico faz mal quando ele é utilizado de maneira incorreta. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, aquele cara que ele talvez esteja utilizando um agrotóxico que ele nem é permitido no nosso país, um agrotóxico que vem por meio de transporte inadequado de alguma outra localidade onde que ele pode ser utilizado. Ou quando a aplicação do agrotóxico ela é feita em horários que não deveria acontecer. Porque a questão da umidade, a questão dos ventos, tem muita coisa que pode atrapalhar tanto a funcionalidade do agrotóxico, vai fazer com que ele não funcione tão bem e ainda vai estar prejudicando mais o meio ambiente. Ou quando o aplicador ele faz uso de uma quantidade excessiva de agrotóxico, o que não faz sentido porque às vezes ele quer garantir que o agrotóxico funcione, só que assim ele acaba se prejudicando porque com o tempo esses organismos eles vão começar a ficar imunes ao agrotóxico e esse agrotóxico não funcionará mais ou não terá mais uma funcionalidade tão alta. Outra coisa que é interessante falar, ao contrário do que algumas pessoas por aí ficam difamando, o agricultor ele não é um criminoso que fica enchendo os alimentos de agrotóxicos como algumas pessoas falam. Primeiramente que agrotóxico custa caro, então nenhum agricultor vai ficar aplicando agrotóxicos sem que ele ache que é necessário. É claro que há exceções a pessoas que passam doses inadequadas, mas ninguém joga veneno no alimento de propósito. Então assim, preciso deixar claro que se você se alimentou hoje, agradeça ao agricultor, porque eles são a base de tudo, eles que produzem o alimento que você come todos os dias. Então assim, o que precisa ser feito hoje é esquecer essa ideia de que precisa parar 100% de utilizar agrotóxicos hoje. Precisa proibir o uso de agrotóxicos. Não, as pessoas sensatas elas não estão cobrando isso. Elas apenas estão pedindo, cobrando formas de utilizar o agrotóxico de uma maneira eficiente, de uma maneira inteligente, uma quantidade adequada, em situações adequadas. E também que não seja feito uso somente de agrotóxicos na agricultura, mas que, por exemplo, o manejo de pragas que atacam as lavouras seja feita com o uso de agrotóxicos, mas também com outras ferramentas. A gente tem, por exemplo, o MIP, que é o manejo integrado de pragas, que permite você utilizar agrotóxicos, mas não depender somente de agrotóxicos. E aí, quando você for aplicar, você vai aplicar somente o necessário e quando realmente for necessário, da maneira correta. Então, isso é muito importante a gente frisar. Outra dúvida que o pessoal sempre me pede assim nas aulas é com relação aos alimentos, né? O pessoal fala assim, mas então eu vou começar a consumir somente verduras hidropônicas porque é produzido lá na água e tal, não tem agrotóxico. Opa, calma aí, que hidropônico não garante que esse alimento ele não tenha agrotóxicos, tá? Somente vai garantir que esse alimento não tenha agrotóxicos se ele tiver lá o certificado de produto orgânico. E aí a gente entra em mais uma discussão que é um pouco complicada, porque as pessoas reclamam, né, do preço dos produtos orgânicos aqui no nosso país.
Claro que não é todos os lugares, tem lugares que você encontra esses produtos a um preço acessível, a um preço competitivo em relação aos produtos comerciais que a gente está acostumado, mas nem todo lugar é assim. Tem lugares que você vai estar pagando um preço bem mais elevado num produto orgânico. Então vai depender da região que você vive, da região que você faz as suas compras mesmo. Mas se você utiliza os produtos normais aí que a gente encontra no supermercado, aí as pessoas geralmente perguntam assim, mas se eu lavar, vamos pegar aqui o exemplo de uma fruta, e se eu lavar a fruta, e se eu descascá-la, eu estou eliminando o agrotóxico, eu estou ficando livre desse problema? Infelizmente não, porque as substâncias que a planta recebe quando ela está em fase de crescimento, ou quando ela está ali na fase em que a fruta está se desenvolvendo, essa fruta ela vai acabar absorvendo as substâncias dos agrotóxicos, e quando você tira a casca você pode estar eliminando um pouco, mas não necessariamente você elimina tudo. Então infelizmente você está consumindo sim, de uma maneira ou de outra, os agrotóxicos. E isso gera outro problema, porque com o tempo esses agrotóxicos eles vão se acumulando no seu corpo e no corpo de todo mundo que consome. É por isso que alguns estudos apontam coisas assim como a presença de moléculas de agrotóxico, de substâncias ativas dos agrotóxicos, no leite materno das mulheres. E isso é um problema muito grave, porque se a gente for parar para pensar que um bebê, quando ele é recém-nascido, ele já está recebendo ali doses de agrotóxicos, de substâncias que elas são nocivas à saúde humana, isso é um problema danado, né? Aí alguém pode falar assim, mas não faz sentido, são doses muito pequenas, isso não vai causar nada. Tudo bem, essa é uma coisa que ainda a gente não tem com exatidão como discutir. Mas na minha opinião, na minha cabeça eu não consigo entender como que a longo prazo esses agrotóxicos não vão estar causando algum efeito nocivo na saúde das pessoas. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas, elas, na medida do possível, utilizem os agrotóxicos da maneira mais adequada, que os consumidores eles estejam atentos ao que eles estão comprando e também estejam atentos às notícias falsas que vinculam por aí. Até lembrei de um exemplo agora. O pessoal ficava falando durante algum tempo, ainda às vezes se ouve, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Tudo bem, o Brasil consome bastante agrotóxico mesmo, e ele é considerado o maior consumidor em quantidade. Só que se a gente for parar para observar hoje, em questão de a relação de agrotóxicos utilizados com área cultivada, o Brasil não é o maior consumidor. Tem vários outros países que consomem mais agrotóxico. O Brasil consome muito porque também produz muito, porque também tem uma grande quantidade de áreas agrícolas. A agricultura é a base da nossa economia, do nosso país aqui. Então vale a pena parar e refletir um pouco isso e não ficar julgando os agricultores dizendo que eles estão acabando com nossos alimentos, que o Brasil não tem leis que sejam que protejam os consumidores dos agrotóxicos, né? Mas assim, de uma maneira um pouco estranha, a gente tem essa situação de que vários agrotóxicos que já foram proibidos em outros países há alguns anos continuam sendo liberados, sendo permitidos aqui no Brasil. Então, quanto a isso, a população também pode fazer uma pressão, sim, e deve fazer uma pressão para que realmente sejam feitos estudos que comprovem que esses agrotóxicos podem ser utilizados sem que prejudiquem a nossa saúde, a saúde de todas as pessoas aqui do Brasil que consomem esses alimentos. E por último, uma questão que a gente precisa também debater é que o agricultor ele não vai sair por aí comprando agrotóxico e utilizando da maneira como ele quer, a quantidade que ele quiser, enfim, precisa que um profissional da área faça esse pedido, né, para que ele possa estar comprando e utilizando agrotóxico. Porém, tem alguns relatos aí de agrônomos que se dizem que acontece meio que uma pressão de algumas grandes empresas para que os agrônomos indiquem os agrotóxicos, pensando, é claro, no lucro que essas vendas trazem
para as empresas. Então, essa também é uma discussão que vale a pena ser refletida. Será que todos os profissionais estão sendo éticos o suficiente para indicar os agrotóxicos somente quando eles são necessários de verdade? Beleza, pessoal, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês gostem. Tem um outro vídeo que eu estou pensando em fazer, que é sobre o impacto dos agrotóxicos nas abelhas, nos polinizadores. Mas esse assunto eu vou deixar para outro vídeo, porque só esse assunto aí dos polinizadores dá para ficar falando meia hora para vocês. É um tema muito importante também. Deixa aí o seu comentário, eu gostaria que você comentasse comigo se você concorda ou não com a opinião que eu acabei de expor aqui, e se você acha que você tem aí ideias de como a gente poderia solucionar o problema dos agrotóxicos no Brasil hoje. Então comenta aí e vamos debater sobre o assunto.